Fala turma, nessa videoaula então nós vamos trabalhar aí com a parte da index.php e do arquivo de configuração que é o nosso config.php. Desde já eu peço que, se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também se inscrevendo, compartilhando e dando um like nesse vídeo. Vamos lá então, aqui na nossa pasta config eu vou criar o arquivo config.php e é esse arquivo aqui que a gente vai criar, né, os caminhos absolutos, caminhos relativos que facilitam bastante o nosso trabalho. A gente tem um caminho da URL, que é, por exemplo, www.seusite.com.br, o caminho absoluto dele, e a gente tem um caminho físico do servidor, que seria C2 né, o AMP64 www. Então são dois caminhos que são importantes no nosso sistema. O caminho da URL é interessante para a gente utilizar, por exemplo, imagens, linkar e etc. E o caminho físico, né, que é o C2, etc., no caso do servidor online public HTML e etc., para a gente estar requerendo arquivos, incluindo arquivos, tá bom? Então vamos começar aqui criando os nossos caminhos absolutos, né? Vamos criar aqui a nossa URL, a nossa variável pasta interna. Essa pasta interna é quando o nosso website, nosso sistema não está na raiz. Então vamos supor que você queira colocar o seu sistema dentro de uma pasta websites. Simplesmente colocando a pasta aqui, você já mudaria o seu site tranquilamente. Vamos começar aqui então, pessoal. Para a gente definir constantes, a gente começa com define. Aqui a gente coloca o nome da constante. Vou começar com a primeira constante, que vai ser a dirpage. E aqui a gente coloca como que a gente quer que seja essa constante. Tá? Então aqui eu vou colocar o http // né? Deixa eu colocar só isso aqui entre aspas duplas para a gente trabalhar com o laço aqui. Vamos abrir um laço aqui e vamos colocar o nosso $server /http host, né? A gente pegar aqui o nosso domínio e aqui a gente vai colocar uma barra e vamos colocar aqui a $pasta interna. Então aqui a gente está pegando o protocolo, no caso como é localhost eu vou deixar o HTTP e o server HTTP host e a pasta interna caso o seu site não esteja na raiz, tá bom? Então essa variável pasta interna é caso o seu site não esteja na raiz. E vamos fazer aqui mais uma constante que vai ser define direct, que é utilizada mais para fazer inclusão e requisição de arquivos, que é o caminho físico, né? E essa direct vai receber nosso $server document root, né? E aqui $pasta interna. Acontece, pessoal, que o caminho físico, às vezes aqui ele vem com uma barra no final e dependendo do servidor ele não vem com essa barra final, tá bom? Então a gente faz uma pequena consistência aqui só para a gente evitar esse bug, né, de quando a gente envia o site para o ar. Como que a gente faz? If sub str $server document root. Deixa eu só trazer isso daqui para cá. Se a última letra aqui do nosso documento root, né, for igual a barra, a nossa variável barra vai receber a constante nula, né, porque já está com a barra. Se não, a $barra vai receber a barra. Isso daqui a gente pode substituir por operador ternário, né, que fica bem mais simples. Então, se existir, né, se tiver a barra no fim, a $barra vai receber em branco. Se não, $barra vai receber a nossa barra aqui, ó. E a gente vai definir a direct, né, como documento root. Aqui a gente coloca a $barra, né, porque se o servidor vier como padrão a barra no fim, ele não vai colocar nada. Se não tiver a barra, ele já coloca a barra aqui para a gente. Assim a gente evita o bug, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso caminho da URL absoluto e aqui a gente tem o caminho físico absoluto. Para a gente verificar essa diferença, a gente pode vir aqui na index.php, vamos incluir
esse config, então config/config.php. E se você vier aqui e der um eco no nosso dir page e no nosso, dá um br aqui, dirrec, vocês vão ver a diferença. Ó. O dir page é o URL e o dirrec é o caminho físico. Vejam aqui, ó. Então repare aqui, ó, que o dir page ele é o localhost, que é justamente a URL que eu tenho aqui. Já o dirrec ele é o caminho físico do servidor. Então ele vai pegar o C2 pontos, o AMP64, www. Esse caminho é para a gente fazer os links, as imagens, etc. E esse caminho para a gente incluir arquivos. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia dar um include no nosso autoload do Composer, chamando de rec. O autoload ele fica aqui dentro de lib, composer, vendor, autoload.php. Vou copiar aqui o caminho relativo, jogo aqui. Então o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar o dirrec, que é o caminho físico, C2 pontos, etc. E vai incluir esse arquivo aqui para a gente. Ó. Então o dirrec eu uso para inclusões e o dirpage para links, imagens e etc. Então aqui o nosso arquivo config, além dos caminhos absolutos, você pode definir aqui também os dados de servidor de e-mails, dados de banco de dados, outros atalhos aqui também você pode definir e diversas outras informações do seu servidor. Ele é muito interessante porque caso você queira fazer uma configuração, alterar alguma configuração, basta você alterar aqui nesse config, não precisa ficar abrindo página por página, né? Vamos supor que você tenha 100 arquivos, então você não precisa ficar abrindo isso. Aqui nós também vamos criar os dados do nosso servidor, nosso banco de dados. Então aqui eu vou definir o nosso dbhost. Nosso dbhost vai ser o localhost. Nós vamos definir aqui também o nosso db name. Nosso db name, eu vou colocar aqui o nome dele de sistema. Vou definir aqui também o nosso db user, que vai ser root. E aqui nosso db pass, que não vai ter senha. Isso aqui é por padrão, né? No localhost o root e sem senha, porque você está testando, então você não precisa colocar senha. Então aqui eu tenho os caminhos absolutos e aqui os dados do banco de dados, que vocês vão ver na aula de banco de dados como que isso aqui facilita para a gente. Tá? Então nosso arquivo config basicamente traz as configurações de toda a nossa aplicação, e a nossa index é o nosso arquivo despachante que a gente viu na última aula, que vai requerer os arquivos necessários para o sistema e vai fazer as chamadas necessárias aqui. Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.